Então agora vamos começar a falar sobre saúde, gente. Milhões de pessoas no Brasil sofrem de sintomas que incluem dores de cabeça, dor na frente dos ouvidos, dor na região muscular aqui do pescoço e do rosto também, dores para abrir e fechar a boca. E essas dores podem estar relacionadas com os dentes. E aí quem explica mais sobre esse assunto para a gente é o cirurgião bucomaxilofacial e também ortodontista, o Dr. Rafael Fátio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Eu que agradeço o convite, Elisandra. Essas dores até tá em alta hoje, descobrindo mais da origem delas, né? Teve até um tema agora no Fantástico, mas que não abordou a questão da articulação temporomandibular, que é a articulação que segura a mandíbula na base do crânio ali na frente dos ouvidos. Então, é mais ou menos aqui nessa região, aqui, quando a gente abre, sente aqui mexer essa estrutura. Toda a força, na verdade, da mastigação descarrega sobre ela ali, tá? Então, essa articulação, se ela estiver com problemas, ela pode desencadear dores, que podem ser dores região temporal, região na frente, né, da cabeça, dores relacionadas à própria mandíbula mesmo, e dores cervicais, tá? Que aí tem fatores que contribuem para isso, que é o estresse, nas mulheres, o fator da carga hormonal, o período que ela teria para ter filhos ali, né? O período na década fértil, vamos dizer assim. Então tá com a taxa hormonal às vezes alta, às vezes baixa. Então TPM isso aí, talvez? TPM, também? Sim. Então, nesse período, causa uma bagunça ali na mulher. Então, isso pode desencadear com que o disco articular, que está entre a base do crânio, nessa regiãozinha aqui, e o fruco da mandíbula, ele tenha muita pressão e ele se desloque. Ele se deslocando, ele pode causar todas essas dores, tá? Caramba, olha só. E aí, como é que eu posso saber, doutor, que tem alguma relação essa dor que eu estou sentindo? Tem a dor que enfim. Sim, tem a dor que ela é específica da região da frente dos ouvidos, que daí seria uma dor realmente articular, né? Que a gente pode diagnosticar através da consulta. Estalidos, crepitações, então às vezes quando você abre e fecha a boca, sentir barulhos ou sentir que dá um clique, então isso aí quer dizer que a articulação não está saudável, que é o que acontece. Esse disco articular, que é uma almofadinha que faz a proteção entre as duas bases ósseas, ela se desloca, então ela não está em cima da cabeça da mandíbula como ela devia ficar. Então isso aí a gente tem que investigar, e daí tem várias maneiras que a gente pode tratar. Tá, e como faz para consertar? Se ele estiver totalmente deslocado, a gente teria que tratar com cirurgia, mas seria o último caso, tá? E imagino que se estiver deslocado, vai sentir, né? Vai sentir, é uma dor assim, quase insuportável, que sente o dia inteiro. Mas a gente pode tratar com artrocentese, que a gente faz a troca dos líquidos lá de dentro, tá? Renova esses líquidos. O tratamento com toxina botulínica, que daí envolve um outro quesito, que é o estresse, né? Então, a gente faz o relaxamento desses músculos dessa região, que são os masséteres, e na região temporal, tá? Só que o Botox tem que ficar reaplicando. Então, não funciona como uma estética, ele tira a função do músculo, fazendo com que você não faça o apertamento. Então, esses dois quesitos, mais ou menos, de tratamento. Outras coisas relacionadas ao estresse, que daí tem que tratar o estresse em si, né? Procurar fazer atividades físicas, até em relação à alimentação, né? Às vezes uma alimentação muito gordurosa, então mudar o estilo de vida aí também é uma questão importante, né? Fazer atividades físicas, isso tudo contribui para você melhorar o teu estresse, o teu dia a dia, e consequentemente você vai ter um relaxamento dessa parte muscular, não vai ter um dia tão estressado, né? Olha, eu não lembro de algum profissional de saúde que tenha vindo aqui no programa e não tenha falado isso. Exercício, alimentação e qualidade de sono, que são o tripé para conseguir uma boa qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Isso é para tudo. Lúcia Siqueira está com a gente pelo Facebook, obrigada pela companhia, diz que está sempre junto, né? E tá mesmo, obrigada. Ela que é uma louca por beleza e, aliás, nessa semana que vem, agora dia 20, tem mais uma louca por beleza que a gente vai apresentar a transformação aqui. Doutor, você falou do estresse, mas o fato de eu, de repente, apertar os dentes, ranger os dentes, isso influencia também? Influencia, sim. Em relacionamento ao estresse, né? Hoje até em crianças a gente tem tido isso, crianças novinhas não ficarem como, eu digo antigamente porque seria mais ou menos da minha idade, mas
Quando a gente morava, criava mais solto, né? Então a gente brincava na rua, gastava todas as energias durante o dia. Hoje as crianças ficam muito fechadas, né? Até por questão de segurança e outras coisas, então elas acabam não gastando energia e às vezes acabam fazendo o bruxismo noturno, que é o apertamento dos dentes durante a noite. Então a gente tem pego bastante casos de crianças também. Mas sim, com certeza, o apertamento dos dentes noturno, até durante o dia, primeiro vai sentir provavelmente uma dor muscular e depois vai começar com problemas referentes à articulação, que é onde vai descarregar toda a força. Muito bem, olha a dica aí então para Enelice do bairro Bela Vista, ela que está assistindo aí com as filhas Brenda e Bruna, estão de férias, as meninas, e estão acompanhando o programa. Então presta atenção que as crianças também podem ter algum tipo aí, como o doutor está explicando, né, algum tipo de relação. Essa dor, dói minha cabeça, mas a causa está ali na mandíbula de repente, né? Como é que eu em casa relacionar isso, talvez, doutor, me perceber que estou fazendo alguma coisa errada, ou que está acontecendo alguma coisa errada nessa região de baixo, para refletir mais para cima, enfim, para daí procurar um profissional? Pode ser a própria dor, né? Dor na região, como a gente falou, anterior da cabeça, né? Região cervical posterior e região dos masséteres, até a base posterior de mandíbula. Então essas dores são mais ou menos em decorrência disso, desse apertamento. Tá? Então mais ou menos seria a dor a principal causa. Os desgastes nos dentes também, se você perceber que os teus dentes começam a ficar com uma pontinha mais romba, assim, mais desgastados, é um sinal que você está fazendo apertamento. Olha, tem que ficar ligado. A Cassiane, do bairro Presidente Médici, aqui de Chapecó, ela disse que ela tem bruxismo de noite, ela usa a placa e durante o dia ela também tem. O que ela pode fazer em relação a isso, doutor? Então, ela pode estar fazendo a aplicação da toxina botulínica, né, nos músculos para a função. Então, ela pode estar aplicando nos masséteres, nos temporais, que são os principais, né? Que são os masséteres e os temporais. Então ela pode estar aplicando esses dois músculos, que ela vai ter uma melhora muito boa, assim. Tá? Isso ela pode fazer. Tá, a gente ouve bastante pessoas se queixando de enxaqueca. Eu, por exemplo, sou uma enxaquecosa grave, assim. Tem relação também? Pode ter relação. Com a mandíbula? Teria que fazer um exame bem detalhado, né? Pra gente tirar a dúvida realmente se é disso. Mas uma consulta, uma auscultação, palpação nos músculos, aí sim a gente vai tirar a dúvida se realmente é disso. Tá? Muito bem. A Iserte está dizendo que ela tem muita sensibilidade nos dentes e está sempre apertando também os dentes. O que pode fazer, doutor? Essa é uma outra consequência do apertamento. Conforme você for apertando, você vai causar um desgaste nos dentes e ele vai sofrer uma lesãozinha na cervical do dente, lá na base, e a gengiva vai começar a descer. Então a gengiva começa a descer, começa a dar sensibilidade. Então pode tratar com dessensibilizantes no consultório, tratar com cremes dentais específicos, pode fazer restauração de resina se eles não forem muito grandes, e ela pode fazer também um recobrimento radicular, que é uma pequena cirurgia que se faz no local e recobre com tecido conjuntivo do próprio paciente e a gengiva. Daí devolve o aspecto, né? E aí se tira a sensibilidade. Sim, muito importante. Helenice Lise está com a gente pelo Facebook, obrigada, viu, pela companhia. Tem também gente lá de Itapema, olha só, no litoral catarinense. A Adairton, ele está mandando um abraço aqui para Nelly Medeiros, ela que, né, estão todos por Itapema, enfim, estão curtindo a gente aí pelo Facebook. Que bom, viu, ter a presença de vocês aqui no programa também. Muito bem. Agora, doutor, então, a gente falava sobre o tratamento, já explicamos. Pode acarretar, talvez, numa lesão mais grave, se for deixando isso passar? Pode. Se deixar isso aí passar, o próprio disco articular, ele estando numa posição errônea, ele pode causar o desgaste da cabeça da mandíbula. Então você pode começar a desgastar mesmo, falando, né? A cabeça da mandíbula começa a desgastar, você começa a perder o osso, e isso consequentemente começa a mexer em toda a estrutura ali do sistema. Então esses são os problemas que podem acontecer. Muito bem. A Andressa do bairro EFAP aqui de Chapecó, ela quer saber o motivo da mandíbula cair. Como é isso, doutor? Isso sim. O que acontece? Vou tentar mostrar mais ou menos aqui. A cabeça da mandíbula faz mais ou menos esse sistema, e quando ela passa dessa articulação, ela vai lá para frente e trava. Tá? Então esse aqui é um sinal que entre essas duas estruturas ósseas, aqui no meio, há o disco articular. Se ele não está fazendo a função de segurar essa mandíbula na posição, ela vai deslocar e travar. Então o que acontece? A mandíbula ela desce e vem para frente, né? Então ela trava. Então fazendo isso aí já é um sinal que
o sistema da articulação ele está com um problema, então isso aí precisa ser tratado urgentemente, porque se ela já teve o deslocamento da mandíbula por uma vez, com certeza ela vai ter para frente, tá? Então esse eu posso dizer que é quase certeza que é um tratamento cirúrgico, tá? Que tem que reposicionar o disco articular de volta em cima do côndilo, ela não vai ter mais as luxações. Nossa, que sério isso, imagino do nada o negócio trava ali. Na verdade é um processo lento, tá, Elisandra? Isso vai acontecendo. E a pessoa começa com uma crepitaçãozinha, ela se morde, tem um apertamento, e aí vai deixando, e quando chega nesse ponto já é mais crítico, assim. Tá? Sempre aquela ideia, né, da prevenção, quanto antes, mais fácil. Eu tenho pego vários casos na emergência do hospital regional lá, que o paciente chega com luxação. Então tem que ir lá e relaxar, porque o músculo fica tensionando, a gente coloca no lugar, e depois tem que fazer um exame para constatar isso, que é a ressonância magnética, tá? Você pode fazer uma radiografia panorâmica, mas você vai constatar só a posição dos côndilos, a tomografia praticamente a mesma coisa, e a ressonância magnética é o exame indicado daí, para a gente diagnosticar realmente o que tem. Tá? Entendo. Tem uma telespectadora aqui dizendo que ela tem enxaqueca crônica comprovada e com crises feias, enfim. Ela diz que tem faltam alguns dentes atrás. Isso pode ter relação, doutor? A falta de um dente causa uma bagunça enorme, assim. Então, o que acontece? Os dentes próximos, eles vão tentar se adequar para tentar devolver a posição mais favorável. Assim. Então, essa carga que está acontecendo ali pela falta desse dente, ela vai jogar tudo na articulação temporomandibular. Então, pode ser sim uma causa, a falta de um dente ou de dois, essas dores que ela tem, sim. Pode ser. A Grace Fernando Jost, ela está conosco pelo Facebook, obrigada pela companhia, Grace. A filhinha dela tem 5 anos e arranja os dentes dormindo, ainda não trocou os dentinhos de leite, o que pode fazer? Foi aquela questão que eu disse, procurar talvez colocá-la mais em atividades físicas, né, antes de, como é criança, partir para um tratamento mais radical. Mas caso for o disco articular que esteja fora de posição, mesmo que ele não retorne, talvez a cirurgia seja bem indicada, tá? Para colocar. E o tratamento para o apertamento mesmo, como ela está em crescimento, tudo aí, você pode até tentar colocar uma placa, mas quando ela está em crescimento vai ter que fazer a troca, né? Então eu indicaria que ela talvez procurasse rever a situação da criança, né? Eu sei que hoje é difícil, porque todo mundo está sempre corrido, né? Mas, enfim, rever a situação da criança, talvez colocá-la em mais atividades físicas, mudar a dieta dela. Então, isso aí seria um fator que talvez ela não precisasse, né, passar por um tratamento mais radical. Para, de repente, ter uma noite de sono... mais tranquila, exatamente. Porque, às vezes, a criança fica aquele dia muito agitado, parado, e ela acaba, né, descarregando tudo isso durante